Olha só essa. Enquanto o norte global continua, ditando as regras do jogo, parece que o sul global está começando a ensaiar uma partida própria. Mas a pergunta que fica é, será que dessa vez a gente consegue mesmo virar a mesa? Ou é só uma troca de cadeira? O foco desta nossa edição hoje é justamente tentar entender como essa tal de teoria meridionalista e a ideia de um Comitê do Sul podem, quem sabe, redesenhar a geopolítica mundial. E, claro, qual o papel do Brasil nesse tabuleiro todo? A gente quer investigar como o Sul Global pode construir mais autonomia usando essa teoria e redes de cooperação mais horizontais. Perfeito. E para começar, é bom a gente alinhar o que é esse Sul Global, né? Porque não é só mapa, não é só geografia, é um termo muito mais político, histórico, sabe? Ele meio que amarra nações com um passado colonial parecido, que enfrentam desafios estruturais semelhantes. Pensa em desigualdade, dependência econômica, essa busca por ter uma voz própria no cenário internacional, né? Historicamente, ficaram meio à margem do poder central. Entendi. E para ajudar a gente a mergulhar nisso, temos a figura do geógrafo Jorge Mortani, lá da USP, Universidade de São Paulo. Parece que a trajetória dele é um fio condutor importante para a gente entender essa teoria meridionalista que você mencionou. Exatamente. A experiência que ele teve no Irã, ali entre 2009 e 2012, foi um ponto de virada importante para ele, pelo visto. Não foi só, uma imersão cultural, né? A pesquisa de mestrado dele foi fundo na relação comercial Brasil-Irã. Ele comparou os anos 70, logo depois da Revolução, com o Irã mais isolado, e os anos 2000, quando o Brasil, olha só, disparou a vender soja, milho para lá, gerando até superávit para a gente. Essa análise, na prática mesmo, acabou mostrando para ele esses desequilíbrios, sabe? As assimetrias do jogo econômico e político para quem está fora do eixo do norte. Aqui é que a coisa começa a esquentar, então. Essa vivência lá no Irã, sentindo na pele essa dinâmica toda, parece que foi a faísca para ele desenvolver a teoria meridionalista, que ele aprofundou depois na tese de doutorado, defendida agora em 2025 com orientação do professor André Martin, também da USP. Mas o que essa teoria propõe, assim, na essência? Então, a essência dela é propor a criação de um Comitê do Sul. A ideia central é articular algumas potências regionais. A pesquisa dele até cita exemplos como Brasil, Índia, África do Sul, e menciona até a Austrália, que geograficamente está no sul, mas tem um perfil mais complexo, né? O objetivo é construir redes de colaboração que sejam realmente horizontais, sabe? Para fortalecer a autonomia em áreas que são chave. Economia, tecnologia, articulação política e até defesa militar. Tudo isso sem precisar, digamos, da validação ou da tutela dos centros de poder tradicionais do norte. A pesquisa, aliás, teve apoio da CAPES, e ele fez um intercâmbio importante no Canadá, no Indian Ocean World Center. Visita do presidente Lula ao Irã, em 2010. Trabalhou na nossa embaixada inteira na área de promoção comercial. Aprendeu persa. E antes disso tudo, ele veio da publicidade, pela FAAP, e já deu aulas de relações internacionais. Uau! Essa mistura toda. Publicidade, diplomacia, geografia. Não é só um currículo, digamos, eclético. Isso deve informar a própria teoria, Como essa bagagem tão diversa aparece na proposta do comitê. Deixa a ideia mais pé no chão, talvez. Sem dúvida, essa combinação dá para ele uma perspectiva muito particular, eu diria. A visão de vender a ideia de cooperação, que talvez venha da publicidade, se junta com a experiência prática das negociações dos entraves diplomáticos reais e com a análise espacial e geopolítica da geografia. Isso permite que ele proponha um Comitê do Sul que tente ser mais que só um conceito acadêmico, entende? Ele tenta enxergar caminhos de implementação real. Por mais difíceis que sejam, é uma tentativa de formular estratégias mais concretas para que esses países coordenem suas ações diretamente. Aquilo que você falou, Combinando o jogo entre si, sem precisar pedir licença para Washington ou Bruxelas. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta à nossa edição. Olha, agora a gente muda um pouco o foco. Deixamos a trajetória individual para mergulhar no debate coletivo.
Isso. Vamos explorar a relevância política, diplomática, social mesmo dessa proposta meridionalista hoje. O que isso significa na prática? Exatamente. É o ponto onde, tipo assim, a discussão sai da teoria pura, né, e entra nas implicações concretas. Como essa noção de sul global, que, bom, tem raízes nesse pensamento meridionalista, essa perspectiva que busca reinterpretar o mundo a partir dos interesses do sul, como ela se conecta com o cenário de agora. Certo. A gente está falando de atores como o presidente Lula, de fóruns tipo BRICS, G20 e até eventos cruciais como a COP30 que vai ser aqui. E é interessante porque as fontes que a gente analisou, elas mostram que essa conexão não é só uma coincidência, né? É bem direta. Sim, sim. Veículos como o Jornal SP, analistas como o Paulo Cavaleiro, eles apontam justamente para essas relações sul-sul, como uma busca por alternativas. Alternativas àquela dependência histórica das potências do norte, né? Exato. E o Brasil, nesse contexto todo, muitas vezes é visto como um articulador natural, quase um líder desse movimento. Não é à toa que o termo sul global voltou com força total para os discursos oficiais. Pois é, e tem um uso estratégico claro dessa narrativa, né? Adotar essa identidade de sul global funciona como uma ferramenta diplomática. Para buscar mais legitimidade. Isso, mais legitimidade no cenário internacional e, claro, para tentar influenciar agendas globais importantes. Pensa só, transição energética, governança ambiental, reforma de instituições financeiras. O próprio presidente Lula, por exemplo, lá na cúpula do BRICS de 2025, ele foi bem explícito, né? Disse que o sul global tem condições de liderar um novo paradigma. Argumentando que não dá mais para ser só fornecedor, né? Exatamente. Que esses países não podem mais se limitar ao papel de meros fornecedores de matéria-prima. É uma ambição de mudar de posição no jogo global. Isso é interessante, essa ambição diplomática. Mas olha, aqui as fontes levantam um ponto que me parece assim absolutamente crucial. O coração do debate mesmo. Qual seria? Para essa visão ser de fato progressista, transformadora, ela precisa ir muito além da diplomacia de Estado, dos discursos em grandes cúpulas, sabe? Entendi. Quer dizer... É fundamental, dizem os materiais, incluir o protagonismo dos movimentos sociais. A gente está falando de povos indígenas, comunidades quilombolas, movimentos feministas, ambientalistas. Aqueles que já estão na linha de frente há tempos, né? Exato. Grupos que, na verdade, já vêm denunciando há décadas esses modelos baseados no extrativismo. Essa exploração intensiva de recursos, né? Muitas vezes com um custo social e ambiental altíssimo. E o tal do racismo ambiental também. Justamente. O racismo ambiental, que é quando os danos ambientais afetam muito mais as comunidades racializadas, de baixa renda, isso não pode ficar fora da conta. Correto. E isso, olha só, dialoga direto com a raiz da teoria meridionalista, como André Martin formulou lá atrás. Como assim? Ele não via isso só como um rearranjo geopolítico, sabe? Para ele, era fundamentalmente uma teoria da emancipação dos povos do Sul, contra uma herança de colonização de 500 anos. Ah, então é bem mais profundo. Muito mais. O objetivo final não era só mudar as alianças no tabuleiro global. Era tipo superar desigualdades estruturais profundas, buscar justiça territorial, econômica, social, dentro e entre esses países. É uma transformação interna também. Entendi. E como a gente vê isso em exemplos mais concretos? Aquele estudo de caso das Ilhas Maurício, que o Mortel mencionou nas fontes, parece simbolizar bem essa encruzilhada, não? Sim, é um bom exemplo. Serve como um microcosmos, né? Um país insular ali no Índico, buscando autonomia, projeção estratégica. E como essa articulação sul-sul, talvez envolvendo o Brasil, poderia fortalecer essa posição, mas ao mesmo tempo enfrentando legados coloniais e novas pressões geopolíticas naquela região que é super estratégica. Faz sentido. E aí pesquisadores como Túlio Araújo Monteiro, eles pegam essa ideia e conectam direto com o desenvolvimento sustentável. A defesa é que o Brasil use justamente esses espaços multilaterais, G20, BRICS, a própria COP30 em Belém, não só para discursar, mas para se consolidar de fato como uma voz ambiental relevante do sul global.
Transformar discurso em ação, então. Isso. Transformar afinidades históricas, culturais, em ferramentas concretas de cooperação científica, tecnológica, econômica, pensando em modelos de desenvolvimento que sejam menos predatórios e mais justos para todo mundo. Agora, é claro que esse caminho não é simples, né? Não é linear. As fontes também são bem claras quanto aos desafios. Com certeza. Críticos como o William Vac, por exemplo, sempre lembram das pressões, das relações que são muitas vezes contraditórias. O Brasil lidando ao mesmo tempo com China, Rússia, Estados Unidos, até a OTAN. É uma teia complexa, né? Muito complexa. E esses interesses nem sempre estão alinhados. Isso mostra como é difícil transformar essa ambição diplomática de liderar o Sul global numa prática política externa que seja consistente, coerente. Tem uma fragilidade aí. E além dessa complexidade externa, tem um desafio interno ao próprio conceito de Sul global, né? Ele não é de jeito nenhum um bloco homogêneo. Longe disso. Pelo contrário, abriga uma diversidade imensa de sistemas políticos, de níveis de desenvolvimento, de prioridades nacionais, de culturas. É muita coisa diferente junta. E essa heterogeneidade complica as coisas, imagino. Naturalmente. Dificulta a formação de alianças que sejam realmente coesas, a construção de um projeto político que seja comum de verdade. Para isso funcionar, precisa de um esforço contínuo, de escuta mútua, de respeito às diferenças. E de valorizar essas diversidades locais como uma força, talvez. Exatamente. Como uma força e não como um obstáculo para a unidade. É um equilíbrio delicado. Então, depois de explorar tudo isso, a gente chega àquela grande questão que fica pairando, né? O século XXI pode mesmo ser o século do Sul? As fontes parecem sugerir que existe sim um potencial para isso. Uma janela de oportunidade, talvez. Mas não é garantido. Não. Depende crucialmente da capacidade desses países, e aí incluindo o Brasil, de transformar a teoria ou discurso em prática política real, articulando de forma eficaz a diplomacia, a ciência, a economia e, como a gente viu, as demandas sociais. Tudo em torno de um projeto compartilhado. Exatamente. E para o Brasil, especificamente, as fontes indicam que tem uma escolha estratégica a ser feita. Bem clara. Qual seria essa escolha? Continuar no caminho de ser primariamente um grande exportador de commodities, né? Com baixo valor agregado. O modelo que a gente conhece bem. Ou buscar se posicionar como uma voz ativa, propositiva na construção desse novo paradigma global, reivindicando maior autonomia produtiva, científica, tecnológica. É uma encruzilhada histórica mesmo. Fica então uma reflexão final para a nossa audiência, baseada em tudo que a gente discutiu aqui nesta edição. Ou o Brasil busca construir sua soberania, seu desenvolvimento de forma articulada com outros países do Sul global, enfrentando juntos os desafios herdados e os atuais, ou corre o risco de permanecer uma posição, digamos, de subalternidade em relação ao Norte. É uma escolha crítica. E nesse segundo cenário, como as fontes sugerem, talvez não adiante mais só reclamar da colonização histórica, porque a gente correria o risco de ser, de alguma forma, cúmplice da perpetuação dela. Pesado, né? Mas necessário pensar. Com certeza. E assim a gente fecha mais esta edição. Esperamos que tenha sido esclarecedora, que tenha provocado aí boas reflexões. Esperamos que sim. E lembrando sempre, os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, ok? O PovoCast vai ao ar de segunda a sábado, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Um abraço e até a próxima.